Boa noite para todos. É, é uma alegria, né? Sempre é um privilégio, uma alegria poder reunir dessa forma, né? Estava acabando de comentar que somos poucos ainda, temos um grupo maior, mas os poucos que temos, cada um numa região do país, e a gente podendo participar desse módulo do Vocatio aqui para nosso encontro. Então, nós vamos orar e eu vou pedir para vocês desligarem os microfones. André, acho que o seu microfone está aberto, tá? André, bom, o André está cuidando de criança doente. Deixa eu ver se ele me ouve. Não sei se tem como eu mudar. Aqui, ativar o mudo. Ativei. Pronto. Acho que deu certo. Então, nós vamos orar, tá? Eu vou introduzir o tema desses próximos 4 encontros, tá bom? Deus bendito, Pai de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de nos encontrarmos aqui dessa forma que a graça do Senhor nos possibilita. Mas pedimos, ó Deus, que, embora distantes fisicamente uns dos outros, possamos encontrar meios de nos aproximarmos na medida em que compartilharmos aquilo que é comum à fé de todos nós. Abençoa-nos, ó Deus, na nossa meditação, reflexão, de forma que o teu Espírito nos oriente e nos guie. Abençoa, ó Deus, cada um de nós. É o que pedimos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom, gente, vocês devem ter recebido os 2 convites que enviamos, né, para o curso. E nos 2 convites, né, eu comento a importância da oração que Jesus nos ensinou, a oração que conhecemos como Pai Nosso. E eu já comentei isso aqui várias vezes, vou repetir tantas outras, não vou me cansar de repetir, mas me incomoda e me chama a atenção o fato de que a oração que Jesus nos ensinou não tem sido a oração que nós, enquanto povo de Deus, oramos. Obviamente, não me refiro a uma repetição mecânica das palavras de Jesus, mas entender essa estrutura e essa estrutura que é profundamente transformadora e libertadora. E Jesus, no mesmo capítulo 6 de Mateus, ele mais à frente, falando sobre a ansiedade comum a todos nós, seres humanos, um dos movimentos que ele sugere para nós lidarmos com as nossas preocupações é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E esse é um assunto que nem sempre ocupa as nossas orações de maneira prioritária, em primeiro lugar. E, de certa forma, é sobre isso que eu queria refletir nesses dias, a importância de nós orarmos assim, né? Nós vamos falar mais sobre isso. Então, o que eu quero olhar durante esse curso, na verdade, o primeiro formato dele foi dado em 2016, eu reformulei, estou trazendo ele de volta, com o mesmo título, mas reformulado, repaginado, e é o que eu quero considerar com vocês aqui nesses dias. Porque o que nós veremos é que o propósito de Deus, sempre, em toda a história, do Velho ao Novo Testamento, desde o chamado de Abraão até os dias de hoje, o propósito de Deus é formar para si um povo que seja seu, um povo que é estabelecido para abençoar todas as famílias da terra.
Um povo que, como Jesus afirma no Sermão do Monte, é chamado para ser sal da terra, luz do mundo. Ou seja, um povo sobre o qual repousa a esperança do mundo. Então, eu quero olhar para isso de uma maneira bem particular, olhando para as nossas atividades semanais, profissionais, de pessoas já aposentadas, pessoas que não possuem necessariamente um emprego com carteira assinada, etc. Mas todos nós, homens, mulheres, jovens, todos nós, naquilo que nós desenvolvemos e desempenhamos ao longo da semana, o que é que significa para nós fazer essa oração? E eu quero começar com dois textos bíblicos que descrevem de maneira bem rica e provocativa aquilo que nós iremos conversar. E eu extraí esses textos da paráfrase A Mensagem do reverendo Eugene Peterson. O primeiro deles é um texto bem conhecido, em Romanos 12, 1 e 2, onde ele faz a seguinte paráfrase desse texto. Portanto, com a ajuda de Deus, eu quero que vocês façam o seguinte: entreguem a sua vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que ele quer de vocês e tratem de atendê-lo diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Ou seja, diferentemente da cultura dominante que sempre nos arrasta para baixo, Deus quer nos levantar. Levantar um povo para Ele. Um povo que seja um testemunho vivo dele. O outro texto encontra-se em 1 Coríntios 9, 10 a 23, também é um texto bem conhecido, onde Paulo diz assim: ainda que esteja livre das exigências e expectativas de todos, tornei-me um servo voluntário de todos para alcançar todo tipo de gente, religiosos e não religiosos, moralistas, libertinos, fracassados, desmoralizados, não importa. Não adoto o estilo de vida deles. Mantenho o meu comportamento baseado em Cristo, mas entrei no mundo deles e compartilhei da realidade deles. Tornei-me servo em minha tentativa de levar alguns dos que eu encontrei pelo caminho para uma vida salva por Deus. Fiz tudo por causa da mensagem. Eu não queria apenas falar dela, eu queria estar nela. Se a gente fizer essa paráfrase e trazendo para ela as nossas atividades cotidianas, o nosso dia a dia, as pessoas com as quais nós encontramos, colegas de trabalho, vizinhos, parentes, pessoas com quem nós fazemos negócios, colegas de escola, etc., orando sempre, dizendo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que efeito isso teria para nós e para a vida de cada um de nós? O efeito seria simplesmente inimaginável. Inimaginável. Então, na oração que Jesus ensina aos seus discípulos e a nós, ele afirma ou reafirma a centralidade do reino de Deus, a centralidade de um povo formado por Deus, estruturado por Deus para abençoar as famílias da terra.
Quando nós oramos, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, nós mudamos completamente a nossa perspectiva. Então, nós precisamos refletir sobre o significado dessa oração quando ela é feita na segunda-feira, quando ela é feita em mais uma semana de trabalho, muitas vezes difícil, tenso. O que significa invocar o reino de Deus e a vontade de Deus dentro de uma sala onde nós nos reunimos com pessoas que não estão nem um pouco interessadas no reino de Deus e na justiça de Deus? Quais as implicações dessa oração? Quais as implicações para mim? Dizer, faça-se a tua vontade. Bem, o reino de Deus, nós sabemos, ele é central na mensagem de Jesus, né? Jesus começa chamando as pessoas ao arrependimento, afirmando que o reino já chegou. E E a natureza do ensino de Jesus sobre o reino não é diferente da natureza do chamado de Deus a Abraão e do propósito de Deus para o seu povo em toda a história bíblica. Então, o que Jesus nos deixa claro aqui é que a estrutura do seu reino é totalmente diferente dos sistemas e das estruturas dentro das quais nos encontramos. E como que nós, profissionais, cristãos, respondemos a isso? Muitas vezes nós tentamos espiritualizar esses termos, esses conceitos, trazendo-os para dentro de um contexto que envolve o trabalho da igreja, o trabalho missionário, etc., e não para dentro do mercado, para dentro da economia, para dentro de outras esferas onde isso é absolutamente fundamental e importante. Eu quero usar aqui algumas passagens do livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, de John Walton. Ele tem uma maneira muito peculiar de descrever a natureza da criação. E acho que essa forma dele é bastante didática e nos ajuda a entender de uma maneira rica aquilo que eu vou desenvolver, aquilo que eu quero mostrar para vocês. A primeira citação, a, perdão, acho que mantive aqui esse negócio. A primeira citação dele é sobre um mundo como não ordem, ordem e desordem. Ele diz assim: o ato criativo de Deus é definido como trazer ordem a uma existência não ordenada. O mundo era sem forma e vazia, né? Ah, o mundo não tinha ordem. A ordem que Deus trouxe era focada nas pessoas feitas à sua imagem para se juntarem a Ele no processo contínuo de trazer ordem, sendo o mais importante ordenar o cosmos como um espaço sagrado. Para o Walton, Deus ordena, ele dá ordem ao caos nessa terra que era sem forma e vazia. E ele faz isso na medida em que ele vai criando e dando forma à criação. E no sexto dia da criação, ele cria homem e mulher à sua imagem e semelhança e dá ao ser humano essa graça, esse privilégio de participar do seu propósito criativo, ou seja, de participar desse processo de ordem, seja procriando, cuidando, trabalhando, dando nome aos animais, etc. Ou seja, ele deu a nós, seres humanos, essa responsabilidade e esse privilégio de participar. E para ele, o conceito do cosmos, do mundo criado por Deus como espaço sagrado, é que para ele é nesse ambiente que se dá o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus não se dá dentro de um espaço sagrado como um templo, por exemplo. Ele se dá dentro de uma
esfera muito mais ampla do que isso, que é o que ele chama de espaço sagrado, que é o mundo criado por Deus, onde o nosso relacionamento com Deus acontece. Ele segue dizendo o seguinte: o mundo antes da queda era uma combinação de ordem e não ordem, com a estratégia de se continuar a trazer ordem. Esse progresso em direção à ordem, no entanto, retrocedeu com a entrada da desordem. A serpente, criatura do caos, era parte de um mundo não ordenado. Sua interferência lançou a desordem quando as pessoas decidiram que elas mesmas queriam se tornar a fonte e o centro da sabedoria e da ordem. Veja que para ele, para o autor desse livro, Deus é a fonte da sabedoria e da ordem. E a presença de Deus estabelece um centro em toda a criação. É por isso que nós encontramos na Bíblia repetidas vezes que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, dentro de uma visão bíblica, a sabedoria, ela diz respeito a buscar ordem em todas as categorias, em todas as esferas da vida. Família, relacionamentos de um modo geral, trabalho, relação com Deus, tomada de decisões, sexualidade, trabalho, família, tudo. E a sabedoria é o resultado de quando nós entendemos o mundo ordenado de Deus e o desejamos e o buscamos. E buscamos, de alguma forma, preservá-lo, promovê-lo, praticá-lo em todas as esferas. Então, a verdadeira sabedoria encontra sua fonte, encontra o seu centro em Deus, não em si mesma, não em nós, não na humanidade. Encontra-se em Deus. Mas, por outro lado, quando os nossos primeiros pais tomaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus proibiu de comer, o único fruto, Walton afirma que Adão e Eva estavam tentando estabelecer em si mesmos estabelecerem-se a si mesmos como centro da sabedoria e da ordem à parte de Deus, sem Deus. Ser eles mesmos Deus. Querer fazer as coisas do seu jeito. Num ato de independência e de rebeldia, uma afirmação onde o ser humano diz: eu sou o centro. O que é o que caracteriza a humanidade desde então, individualmente e corporativamente. O professor Rick Watts, ele uma vez comentou, eu anotei isso, ele dizendo que o conhecimento do bem e do mal, que foi a tentação da árvore, né, do fruto, falou, não é que eles queriam conhecer o bem e o mal, eles queriam eles mesmos determinar o bem e o mal. E é isso que hoje nós presenciamos, e é isso que tem sido em em toda a história. Com pessoas como o centro da sabedoria, o resultado foi a desordem. E essa desordem se estendeu a todas as pessoas, em todos os tempos, e a vida na presença de Deus, o espaço sagrado, é corrompido. E ele se perde. Então, o Alton vai mais à frente e diz o seguinte: com pessoas como centro da ordem e da sabedoria, o resultado não foi uma ordem centrada neles, mas a desordem pela qual o pecado reinou. Eles foram incapazes de estabelecer a ordem por si mesmos. A desordem que isso introduziu estendeu-se a todas as pessoas de todos os tempos, assim como o cosmos, a vida na presença de Deus, ela foi perdida.
Então, veja, ele descreve o mundo como um mundo caótico, ou seja, de não ordem. Deus traz ordem para esse mundo e, ao mesmo tempo, esse mundo permanece num processo de ordem, mas com a introdução, com a queda, com a introdução do pecado, a desordem volta dentro de um mundo ordenado, e nós vamos seguir isso até Jesus Cristo. Mas ele propõe três coisas. A primeira, ele diz o seguinte: vivemos agora em um mundo caracterizado, em parte, pela não ordem, pois o globo permanece em um processo de organização. O processo dificultado pelo fato de os humanos não terem cumprido o papel para o qual foram criados. Estou inclinado, diz ele, a, além desses, colocar pelo menos algumas atividades demoníacas nessa categoria, já que talvez eles sejam forças espirituais amorais e não volitivas que são parte do mundo não ordenado, trazendo a não ordem. Então, para ele, essa não ordem é refletida no mundo que nós vivemos, com seus desastres naturais, com as suas epidemias e pandemias, com muitas outras dificuldades, lutas, tragédias, conflitos, que são frutos nem sempre do pecado propriamente dito, mas como um desdobramento de tudo aquilo que implica esse centro ser tirado de Deus e colocado no ser humano. Então, mas tudo o que vem acontecendo em toda a história da humanidade mostra a inabilidade e a incapacidade do ser humano de promover a ordem na criação. Então, os poderes, os principados e potestades são forças que não podem ser ignoradas. Já falamos aqui, o André já deu um curso sobre isso, já demos um outro curso sobre Efésios, falando sobre essas potências necessárias na cosmovisão cristã. Provavelmente vamos considerá-las ainda nesse curso. Mas ele segue dizendo um segundo aspecto, que nós também vivemos em um mundo caracterizado pela ordem, porque é isso que a criação estabeleceu. Nós desfrutamos não apenas dos benefícios da ordem que Deus trouxe e continua a trazer, mas também dos benefícios do reino de ordem estabelecido por meio da obra de Jesus Cristo. Então, é claro que, ao longo da história, o ser humano trouxe benefícios para a ordem, por meio de descobertas, invenções, novas tecnologias, etc. Mas nem sempre nós agimos no mundo como mordomos desse espaço sagrado. O egoísmo continua presente. As ambições descontroladas e desenfreadas continuam presentes. A mentira, o engano, a maldade continuam presentes. É uma realidade. E um terceiro ponto que ele apresenta é que nós também vivemos em um mundo caracterizado pela desordem. Essa desordem é encontrada na forma com que nós prejudicamos a nós mesmos. A desordem é o resultado do pecado e continua a refletir nossa inabilidade para sermos tão bons quanto fomos designados para ser. O pecado é manifesto de forma mais básica na ideia de que pensamos que poderíamos fazer coisas melhores que Deus, uma ilusão que ainda aflige todos nós. E o Walton, ele reconhece a necessidade de um remédio, onde ele diz: todos nós concordamos que pela teologia e pela Bíblia e pela experiência, que o pecado é particular a cada um de nós, universal a todos nós e radical em sua extensão, não apenas comportamental. Como tal, o pecado testifica a necessidade de um remédio. E então, qual é o remédio?
Que remédio é esse que nós precisamos? Gente, isso aqui é uma coisa bem fundamental. Não vou dizer básica, porque às vezes parece que é uma coisa assim bem rudimentar. Num certo sentido é, mas é bastante fundamental. Quando nós olhamos para a história bíblica, nós vemos que o remédio que Deus trouxe para o problema da queda, para o problema do mal, para o problema do pecado, foi o chamado de Abraão. De Gênesis 1 a 11, nós vemos, tanto na queda, quanto no dilúvio, quanto em Babel, nós vemos essa sequência dos desdobramentos da queda. E como que Deus resolve intervir na história? Através de Abraão, através do chamado de Abraão. E Deus faz uma aliança com Abraão e promete, através dele, abençoar, primeiro, perdão, estabelecer um povo para si e abençoar as famílias da terra. E veja que o princípio básico da aliança, que nós encontramos em várias passagens do Velho Testamento, com Abraão, com Moisés, com Jeremias e tantos outros profetas, e por fim consumado assim em Jesus Cristo, o princípio é o mesmo. Vocês serão o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Deus está constituindo para si um povo. Não é um povo para ir à igreja aos domingos apenas, é um povo para si, espalhado em todos os lugares da terra. E o problema que o pecado apresenta e que está descrito na história bíblica é exemplificado em toda a história, né? Israel, a partir de Abraão, deveria ser o meio através do qual Deus então iria abençoar o ser humano, iria restaurar o ser humano, iria revelar ao ser humano toda a sua bondade, toda a sua glória. Mas o ser humano, ele prefere um outro caminho. Ele prefere ser ele mesmo o centro da ordem da sabedoria. E um texto que eu uso com frequência para exemplificar isso é a história do início da monarquia em Israel, quando aproximam-se do profeta, né, e dizem assim para ele: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Ele estava tendo problemas sérios de disciplina com os filhos dele. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem em todas as nações. Veja só, nós queremos ser iguais às outras nações. Todos eles têm um rei que governa sobre eles. Nós queremos um rei para sermos iguais a eles. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz. Veja, Deus ordena a Samuel a atender o apelo do povo e diz: Pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Gente, isso é muito revelador, é muito importante. Em algum momento, o povo de Deus, que foi chamado por Deus, separado por Deus, constituído por Deus para ser um povo seu e para abençoar as famílias da terra, eles optam para não estarem mais debaixo do governo de Deus e terem um governo próprio e ser eles mesmos as pessoas que vão ser eles mesmos, melhor dizendo, o centro da sabedoria e o centro da ordem. Em outras palavras, Israel, que deveria ser um meio para a solução de um problema gravíssimo da humanidade, torna-se parte do problema. E é isso que acontece conosco, que tem acontecido conosco, tem acontecido com a Igreja de Jesus Cristo. Porque muitas vezes nós nos tornamos tão amarrados,
tão aprisionados à cultura dominante. Desejamos tanto sermos nós mesmos o centro da sabedoria e da ordem, e isso é que descreve todo o narcisismo individualista, secularizado, presente na nossa cultura religiosa, e vamos perdendo a nossa identidade histórica como povo de Deus. Ou seja, toda a cultura na qual nós nos encontramos inseridos é organizada sem memória. Ela é organizada em torno de si mesma. E tudo diz respeito à necessidade que ela estabelece como sendo a coisa mais importante. Então, eu quero usar agora um outro autor que eu gosto muito, Walter Brueggemann, onde ele vai descrever a missão, a tarefa profética dos cristãos. Ele vai falar da tarefa profética, do ministério profético da igreja, mas eu quero que você entenda como a tarefa, o ministério profético nosso, dos cristãos, porque às vezes a gente, quando fala em ministério profético, tarefa profética, nós nos reportamos aos líderes religiosos ou nos reportamos a algum que tenha o dom, segundo 1 Coríntios 12. Não. Essa tarefa profética, nós vamos entender o que ela significa. Ele vai definindo da seguinte forma: a tarefa do ministério profético é nutrir, prover e articular uma consciência e percepção alternativa para a consciência e percepção da cultura dominante que nos envolve. É sobre isso que ele vai descrever. Ou seja, qual que é a tarefa do profeta? Ele vai dizer o seguinte: o profeta no Velho Testamento não era um religioso profissional. É aquele que tem a memória do chamado e da vocação primária, e que o torna capaz de discernir a forma como o povo de Deus vem sendo absorvido pela cultura dominante, responder a ela apropriadamente e articular um novo caminho congruente com seu passado. Eu acho isso simplesmente fantástico, porque o que ele está dizendo é o seguinte: o profeta é aquela pessoa que tem memória. Ele consegue manter na memória a vocação, o chamado primário de Deus. Ele consegue manter na memória o que Deus espera que o seu povo seja. E para isso é importante que nós estejamos enraizados nas Escrituras, como fonte de sabedoria e fonte de ordem para o discernimento, para a sabedoria divina. E ele diz que o que nós precisamos, então, é sermos capazes de discernir a maneira como nós, enquanto povo de Deus, e mesmo outras pessoas, vão sendo absorvidos pela cultura dominante e ajudar essas pessoas a responder apropriadamente, articulando um novo caminho coerente com a sua história, coerente com a sua memória. Então, nós não conseguiremos realizar a nossa vocação ou desempenhar o nosso papel enquanto não redescobrirmos, não compreendermos a nossa longa história de fé, a nossa tradição. Enquanto nós não mergulharmos nas Escrituras para sermos envolvidos com a sabedoria de Deus e não com a sabedoria humana, para recuperar a nossa identidade. Então, não se trata de uma forma de tradicionalismo, mas do reconhecimento de que não existe nada mais importante para nós, para a igreja, do que a recuperação da sua memória e a reafirmação de sua vocação profética no mundo.
Então, o ministério profético não diz respeito primariamente a uma crise específica, mas a uma realidade cultural dominante que compromete, domestica a vocação do povo de Deus. Vocês estão entendendo? É uma tarefa possível a todos nós, desde que cada um de nós esteja profundamente mergulhado nas Escrituras, mergulhado na comunhão do povo de Deus, na história do povo de Deus, entender o propósito de Deus, estar submissos e sujeitos à sabedoria divina e não à sabedoria humana. Essa sabedoria que, como disse Paulo, ela é louca. Muitas vezes as pessoas não irão nos compreender, mas a tarefa profética é a reafirmação da nossa vocação. Não diz respeito a uma ação numa crise específica, mas a uma realidade cultural dominante que compromete, domestica a vocação. Ou seja, qualquer um de nós, no trabalho, em casa, na família, que percebe que algumas coisas não são consistentes, não são coerentes com o propósito de Deus revelado na criação, nas Escrituras, em Jesus Cristo, a tarefa profética é trazer as pessoas de volta, criando meios alternativos para que o propósito de Deus se revele dentro de uma cultura que rejeita e que atua à parte do propósito de Deus. Então, esse é um trabalho muito importante para nós, fundamental. Então, a palavra que eu acho importante que ele usa aqui é a palavra alternativa. Hoje usa-se muito nas nossas igrejas a palavra relevante. Eu confesso que eu tenho dificuldade com ela. A palavra alternativa me parece mais consistente, porque, nesse sentido, toda ação profética é parte de uma percepção, de uma compreensão do propósito de Deus que nos forma, nos instrui, nos capacita para o discernimento. O discernimento é saber distinguir o certo do errado, o bom do mal. Esse é o processo de discernimento que nós precisamos. Ele, às vezes, é muito sutil. Necessitamos da obra do Espírito Santo. Por exemplo, um episódio comum que nós conhecemos bastante na Bíblia é quando Jesus precisa repreender Pedro. Pedro se levantou com a melhor das intenções, um grande amigo de Jesus, e quando Jesus fala do seu sofrimento, da sua morte, Pedro se opõe. E de maneira corajosa, pelo menos aparentemente, ele se levanta e diz: Não, eu não vou permitir que nada disso aconteça. Eu mato, eu morro, mas ninguém vai te fazer mal. E Jesus diz: Arreda-te de mim, Satanás. Veja, Pedro estava agindo de acordo com uma sabedoria humana, não divina. E nós encontramos isso muitas vezes na Bíblia. Como que a igreja, os cristãos aprenderam a reagir à cultura dominante. Então, a palavra importante para a gente é essa palavra alternativa, porque isso envolve toda a tarefa da igreja. Então, nós temos que entender, discernir os propósitos de Deus. O reino de Deus já se encontra aqui, o governo de Jesus já se encontra. Então, o Brueggemann diz assim: o ministério profético não consiste em cruzadas espetaculares de ação social, nem de reações violentas de indignação. Pelo contrário, o ministério profético consiste em oferecer uma percepção alternativa da realidade e deixar o povo olhar para a sua história à luz da liberdade de Deus e do seu desejo por justiça. Gente, isso é importantíssimo, porque isso diz respeito à nossa família.
Nós precisamos oferecer dentro do nosso lar, seja para os nossos filhos, para os nossos netos, seja para o nosso relacionamento conjugal, para os nossos pais, uma alternativa da realidade dentro da qual se encontram. Ajudar as pessoas próximas a entender a sua história à luz do propósito de Deus. Nós somos chamados para fazer isso no trabalho, no escritório, na repartição pública, na universidade, na empresa. Procurar criativamente trazer as pessoas de volta para um propósito de Deus. Isso tem a ver com a maneira como nós lidamos com todas as coisas, com todas as discussões, com todos os debates. E o Brueggemann disse que essa tarefa consiste em três aspectos, e aí ele usa as escrituras para nos mostrar como que isso funciona. Primeiro, a tarefa do ministério profético consiste em construir uma comunidade alternativa que conhece uma forma ou caminho diferente. Essa comunidade alternativa tem uma grande variedade de relacionamentos com a comunidade dominante. Ele está se referindo, obviamente, à igreja, à comunidade cristã, mas eu estenderia isso para todas as esferas de relacionamento. Todo o nosso dia a dia nesse mundo está envolvido com isso. Os valores que cultivamos, a forma como respondemos à nossa cultura que nos cerca, como que nós nos vemos absorvidos e identificados com o sistema dominante ou com o reino de Deus, etc. Então, é construir um caminho diferente, o caminho do reino de Deus. O segundo é que a prática do ministério profético não é algo que se faz em 2 dias da semana. Ao contrário, ele é feito através de todos os atos do ministério, como aconselhamento, pregação, liturgia, educação, conversas, relacionamentos, decisões, diz respeito à hermenêutica, à interpretação e à postura sobre o mundo de morte e o mundo de vida, que devem ser colocados à luz em todo o contexto de vida e ministério. Por exemplo, quantas oportunidades cada um de nós tem no trabalho para aconselhar, para orientar. Eu não estou me referindo apenas a um aconselhamento conjugal de algum colega que está vivendo uma crise conjugal na educação dos filhos. Não. Eu estou me referindo também às conversas que envolvem grandes decisões, envolvem outros relacionamentos e a maneira como nós lidamos com eles. E trazer luz para um mundo de morte. E, em terceiro lugar, o ministério profético ele procura penetrar no desespero de forma que um novo futuro pode ser abraçado. Então, para ele, no Velho Testamento, é onde ele vai dar um trato mais bíblico, ele apresenta três dimensões importantes desse ministério. O primeiro deles é reconhecer que o modelo do Egito não é o modelo de Deus. Era isso que aconteceu lá no início. E é isso que os profetas fizeram ao longo da história do Velho Testamento. O povo sempre tinha uma inclinação ao modelo do Egito. E Deus sempre usava os profetas para trazer esse povo para um outro modelo, ou seja, não é esse o modelo que Deus deseja. Em segundo lugar, reconhecer que o modelo de Deus envolve uma nova realidade. Envolve um novo jeito de ver, um novo jeito de ser, envolve um novo jeito de relacionar, etc. O modelo do Egito não é o modelo de Deus. É isso que nós encontramos nos 10 Mandamentos, é isso que nós encontramos em toda a instrução que Deus deu a Moisés. Mas, por outro lado, o modelo de Deus envolve construir criativamente uma nova realidade. Em terceiro lugar, essa nova realidade é representativa
da realidade do próprio Deus. É por isso que Jesus termina no Mateus 6, dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo: olha, se a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, essas outras coisas que ocupam praticamente todo o espaço das nossas orações e súplicas, elas serão acrescentadas, mas serão acrescentadas do jeito do mundo de Deus, de acordo com os propósitos de Deus. Esse povo de Deus é chamado para ser o povo da aliança, e isso requer desse povo uma memória. Então, o ministério profético, ele precisa criticar a realidade. E o modelo de comunidade dominante, seja família, seja igreja, seja no trabalho, e propor uma comunidade, ou propor caminhos alternativos a partir da memória da aliança, que é expressiva da natureza do próprio Deus. Então, essa missão que nos é dada, ela é importantíssima, né? O Dr. Christopher Wright, num dos seus livros, A Missão de Deus, que foi publicado pela Vida Nova, ele explora o capítulo 4 de Deuteronômio, mas outras passagens também de Deuteronômio, para nos ajudar a entender essa visão do propósito de Deus e de sermos povo de Deus na história. Ele apresenta o seguinte: primeiro, a necessidade de uma visibilidade da história. Em Deuteronômio, ele diz assim: guardai-os, pois, e cumpri-os. Ele está se referindo aos mandamentos de Deus. Porque isto será a vossa sabedoria. Veja, os mandamentos de Deus, a palavra revelada de Deus será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia. Sábia não porque são sábios aos seus próprios olhos, mas porque respondem à sabedoria divina. É gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Veja o que ele está dizendo: olha, o povo, as nações vizinhas, eles vão olhar para vocês e vão dizer: que gente inteligente, que gente sábia é essa? E isso porque esse povo de Deus estava fundamentado na sabedoria divina, revelada através dos mandamentos de Deus. Então, essa era a forma como eles seriam sacerdotes de Deus no meio das nações. Então, esse povo ficava impressionado. Então, as nossas opiniões, por exemplo, como têm sido as suas opiniões no seu ambiente de trabalho, família, sobre violência, violência urbana, guerras, economia, política, gestão pública? Será que os nossos palpites, as nossas leituras, interpretações são expressivas da sabedoria divina que vai sendo moldada em nós? Não que a Bíblia tenha respostas explícitas para todas essas questões, não tem. Mas as nossas respostas, as nossas interpretações, elas em algum momento refletem
o propósito de Deus e são argumentadas de tal maneira que as pessoas ficariam impressionadas com a sabedoria cristã. Então, a realidade que fazia de Israel um povo único era a presença de Deus e a justiça dos mandamentos de Deus. E o objetivo de tudo isso era abençoar todas as famílias da terra. O que seria visível para as nações, quando o povo falava da aliança que Deus havia feito com eles, não era um templo. O relacionamento com Deus, ele não é visível. O que se vê é um tipo de comunidade, um tipo de relacionamento, um tipo de abordagem, um tipo de leitura e de sabedoria que é constituída sobre os justos mandamentos de Deus. Em outras palavras, o mundo não terá motivo algum para prestar atenção nas nossas afirmações sobre o nosso Deus invisível se ele não enxergar a diferença que a relação que temos com Deus realiza em nós e entre nós. Em segundo lugar, ele fala da exclusividade da adoração do povo de Deus. Ele diz: guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhas de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus para o provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis, a da terra a qual passado o Jordão, ides possuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Então, como que esse povo se mantém como povo de Deus? É através de uma relação única, exclusiva, fiel com Deus. E isso é muito importante como um testemunho da aliança, porque a desobediência representava a negação do próprio Deus. Israel precisava adorar apenas a Deus para ser testemunho dele, mas a adoração a Deus implicava em obediência a Deus. Então, a exclusividade dessa adoração era parte essencial da visibilidade do povo como povo de Deus. Um outro aspecto envolve a singularidade da experiência de Israel. Agora, pois, ele levanta essa pergunta. Pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres e com peleja e com mão poderosa e com braço estendido e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Então, o ponto dessa declaração era a fé monoteísta, a singularidade da experiência de Deus. É claramente demonstrada aqui, mas uma coisa é importantíssima. Ele diz: pergunta, investigue, entre nas bibliotecas, em tudo quanto é lugar, leia todos os livros que você conseguir ler e pergunte
Se em algum lugar, em alguma nação, em algum governo, em algum momento na história, teve um Deus que agiu como o nosso Deus tem agido em favor do seu povo, vocês já viram alguma coisa semelhante? Perguntem para as pessoas, perguntem para os seus vizinhos, investiguem, procurem saber se existe alguma coisa semelhante àquilo que Deus fez, a maneira como Deus falou, a maneira como Deus se revelou, como Deus redimiu. Veja se em algum lugar há alguma coisa parecida. E isso, então, nos ajuda a afirmar a centralidade e a singularidade da experiência de Israel com Deus e da nossa experiência com Deus, que é o que forma a sabedoria de Deus em nós. Então, a singularidade de Cristo não diz respeito ao fato dele ter sido fundador de uma nova religião, mas sim no fato de que ele veio para consumar a obra redentora de Deus e o fez através da sua entrega no Calvário. E a afirmação do Novo Testamento é tão clara como essa de Deuteronômio, quando ele diz: esse mesmo Deus se fez carne para reconciliar consigo mesmo o mundo por meio desse homem, Jesus de Nazaré. Bom, mais uma, ele fala da responsabilidade missional da obediência de Israel. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, acima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem, a ti e aos teus filhos, depois de ti, para que prolongues os dias na terra que o Senhor te dá, Deus te dá para todos sempre. A ênfase no discurso do Moisés é inteiramente ética, porque, a não ser que Israel continue vivendo de acordo com os mandamentos de Deus, de nada adiantaria as poderosas manifestações e experiências históricas que o povo tinha vivido. Ou seja, o simples fato de Israel ter tido um passado glorioso não era garantia de um futuro glorioso, ele precisava seguir em obediência. Então, o Dr. Chris Wright resume assim o capítulo 4 de Deuteronômio. Israel é chamado para viver em obediência à lei da aliança quando tomar posse da terra. Segundo, se não obedecer, ele terá o mesmo destino que sobreveio aos que foram seduzidos à idolatria e à imoralidade dos moabitas. 3. A obediência e a lealdade à aliança serão um testemunho às nações quando perguntarem quem é o Deus que Israel adora e que leis são estas segundo as quais Israel vive. 4. Esse testemunho seria completamente invalidado caso Israel seguisse outros deuses. Por isso, a advertência contra a idolatria, por meio da lembrança dos grandes feitos de Deus no passado e da ameaça de um futuro terrível, se essa palavra for ignorada. Quinto, Israel deve lembrar que só ele teve a experiência única da revelação e da redenção de Deus. E sexto, é nisso que reside a sua segurança futura com o povo. E disso também depende sua missão como povo escolhido de Deus para a missão dele de abençoar todas as famílias da terra. Bom, nós sabemos que Israel fracassou na sua vocação. Preferiu ter um rei próprio, ser eles sábios aos seus próprios olhos. Em vários momentos se inclinaram de volta para o Egito. Os profetas estão chamando esse povo de volta sempre. Israel acabou, ao invés de sendo a solução para um problema, tornou-se parte dele. Então, nós precisamos entender que o propósito de Deus permanece o mesmo. Nós vivemos num mundo onde Jesus Cristo reestabeleceu a ordem, mas dentro de um cenário de desordem,
A ordem plena só será estabelecida em Gênesis 22, quando Jesus Cristo voltar e estabelecer o novo céu e a nova terra. Mas, por enquanto, nós temos um mundo ordenado, mas dentro de um mundo sem ordem. E a nossa vocação, o nosso chamado, a aliança que Deus fez conosco, é para sermos um povo de Deus, nesse mundo sem ordem, nós que fomos trazidos de volta para a ordem de Deus pela graça de Jesus Cristo, onde, pela graça de Jesus Cristo, nós bebemos da sabedoria divina revelada nas Escrituras, e a partir dessa revelação e dessa sabedoria, nós então somos chamados para abençoar as famílias da terra. E isso envolve as coisas mais ordinárias e mais cotidianas que fazemos todos os dias, no nosso trabalho, na nossa família, em todos os contextos, em todos os cenários, em todas as atividades. Se você é uma pessoa aposentada ou está na ativa, se você se dedica a um trabalho autônomo, ou se você trabalha dentro de uma grande empresa, uma corporação, se você é servidor público ou não, se você tem um emprego bem remunerado ou não, nada disso é relevante aqui. O que é relevante aqui é você entender que nós precisamos ser envolvidos pela sabedoria divina que estabeleceu ordem no caos para seguir realizando o propósito divino, orando e clamando: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu paro por aqui, são 9 horas, e eu gostaria de abrir para vocês, quem quiser falar, comentar alguma coisa, por favor, abra o seu microfone e a gente pode aí fazer considerações, tá bem? Boa noite. Boa noite, Boa Everton. noite. Boa noite, Cláudio. Tudo bom? Tudo bem? Prazer. Boa noite a todos. É, eu achei interessante, assim, logo, né, depois de traçar todo esse cenário, o senhor colocou que nós sabemos que Israel fracassou, embora o propósito de Deus permaneça o mesmo, né? Então, dentro desse conceito, né, ou desse contexto em que esse povo de Deus, esse povo que Deus forma, né, é, deve viver sobre esse princípio espiritual da unidade, de certa forma, sendo aí também, né, uma vitrine desse reino, né, de certa forma, a igreja na atualidade também não fracassou, ou também não está fracassando, quando ela, ao contrário de ser essa vitrine, ou de traduzir a vitrine daquilo que é o propósito de Deus, ela, de certa forma, opera no sentido contrário? Uma excelente pergunta, o Cláudio, é, e difícil. Eu diria que, de um lado, sim, ou seja, a igreja hoje, vivendo sob o governo de Jesus Cristo, e o reino de Deus já se estabeleceu aqui em nós e entre nós. Jesus Cristo já venceu as potências, ele expôs os principados e potestades ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz.
O triunfo de Jesus Cristo já é uma realidade. Ele não é um Senhor que irá vencer, ele é o Senhor que já venceu e um dia o seu reino será plenamente, perfeitamente consumado, né? O inimigo é um inimigo vencido, porém não aniquilado. Bem, então, por um lado, sim, a igreja ou o povo de Deus, olhando assim de uma maneira bem ampla e bem geral, é o povo da nova aliança, dessa aliança que foi definitivamente feita por meio de Cristo, etc. Agora, por outro lado, a igreja, e aí pensando em termos de comunidades, talvez até locais e comunidades geograficamente localizadas, etc., ela sim, ela fracassa. Não podemos falar de um fracasso completo da igreja, mas podemos falar de que ela, de tempos em tempos, ou sempre, a marca da desobediência, a marca de querer ser o nosso próprio Deus, está presente nela, tem estado presente nela. Nós vemos que nas palavras de censura, de julgamento de Jesus às igrejas lá em Apocalipse, ele fala em remover o candeeiro, ele fala em tirar dela aquela luz, né? E nós sabemos de igrejas que simplesmente hoje não existem mais, e não é porque mudaram de endereço, não. Algumas igrejas que literalmente elas morreram. É claro que algum remanescente fiel permaneceu ali, mas é preciso reconhecer que essa palavra, ela de certa forma envolve um, um, um juízo sobre nós, um juízo sobre o povo de Deus. E nós encontramos isso muitas vezes nas cartas apostólicas, né? Em relação à nossa permanência, à nossa obstinação pelo pecado e pela desobediência para sermos nós mesmos nossos próprios deuses, né? Então, sim, eu digo que a igreja ela não fracassou como Israel, porque o triunfo de Jesus Cristo afirma o triunfo da igreja enquanto povo de Deus. Mas, por outro lado, sim, fracassamos todas as vezes que nós nos recusamos a atuar no mundo como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, né? Então, como nós não temos meios nem poder, e graças a Deus que nós não temos para distinguir quem é parte ou quem não é parte dessa igreja de Jesus Cristo com quem ele fez uma aliança, etc., nós seguimos, né, como esse povo, como esse trigo que muitas vezes tem o joio no meio dele, né, e não temos como separá-lo, né, nós vamos convivendo com ele. Então, por um lado, sim, Jesus Cristo é o rei triunfante, ele venceu. Por outro lado, sim, a igreja fracassa. Todas as vezes que ela deixa de se submeter a Jesus Cristo e abraça a cultura dominante. E isso nós temos visto hoje de uma forma assustadora, como que a igreja tem sido cooptada. A igreja que eu digo assim, como muitos cristãos, né? E algumas instituições também vêm sendo cooptados pelo sistema e pela cultura dominante. Por isso, a importância de nós atendermos, ou seja, Deus sempre se preocupou com esse risco. A diferença do povo de Deus, do Velho Testamento para o Novo, da Antiga para a Nova Aliança, está no fato de que Jesus Cristo, ele próprio, ele venceu os principados e potestades, ele venceu o diabo, ele venceu o mal e venceu o pecado, e a sua vitória é definitiva. Então, nesse sentido, sim, nós caminhamos seguindo um Senhor vitorioso. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta é no seguinte sentido: a gente deve orar, né, pedindo que venha o teu reino.
e pelo transcorrer aí do estudo, né, a gente, pelo menos eu fui entendendo que a gente deve ocupar os espaços e trazer o reino de Deus, né? Trazer esses valores do reino para o dia a dia. Então a minha pergunta é no seguinte sentido: como cristão, a gente deve ocupar os lugares que decidem, que podem direcionar a sociedade e, e como ela é estruturada, né? Talvez como um professor, como um juiz, como um político. E aí, assim, parece ser um caminho perigoso, né? Porque, como a gente acabou de falar, né? A igreja, ela não triunfou, né? Assim, tem uma parcela da igreja, uma parte da igreja que não correspondeu àquilo que Jesus a chamou. E, e, ao mesmo tempo, tem cristão que não entende o seu papel nessa estrutura atual, né? Tentando trazer os valores do reino e mais se utilizando do desse discurso. Hum. Então, assim, fica um caminho. A gente não deve só orar, né? Mas deve atuar e atuando deve tentar discernir de forma bem clara para não cair aí num caminho obscuro, se utilizando da estrutura eclesiástica, se utilizando Hum. daquilo que existe. Não sei se eu me fiz claro assim, Eu acho que sim, mas, Robson. mas, Acredito é, que um, mas é um caminho complexo. é, e talvez não seja. Primeiro, a gente precisa entender que nós não trazemos o reino de Deus. O reino de Deus já veio. Quem trouxe o reino de Deus foi Jesus Cristo, não somos nós. Então, o reino de Deus já encontra-se presente. Jesus Cristo já o trouxe. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós não estamos orando algo do tipo assim, Senhor, me ajude a trazer o teu reino. Não. Nós estamos orando muito mais, reconhecendo um reino já presente, e nessa oração nós nos submetemos ao governo desse reino, que é Jesus Cristo, para atuar no mundo como cidadãos do reino dos céus, do qual Jesus Cristo é o Senhor. Acho que isso é uma coisa importante. Segundo, então isso tira de mim, de você, o peso de dizer, não, nós temos que trazer, não. Por exemplo, os valores do reino já foram apresentados, já estão aqui, já foram apresentados por Jesus. Nós não vamos trazê-los. A primeira tarefa que nós temos é de vivenciá-los, de experimentá-los e de testemunhá-los perante o mundo e, claro, proclamá-los. A segunda é que nós não precisamos também nos preocupar em ocupar determinadas funções estratégicas importantes. Não. O que nós precisamos é ser fiéis onde quer que ele nos coloque. Esse é o nosso chamado. A igreja, os cristãos, de um modo geral, é que quando a gente fala igreja, a gente sempre pensa na forma mais institucional dela. Mas, assim, o povo de Deus, em muitos momentos da história, não foi um povo influente politicamente, socialmente, economicamente, não foi. Mas foi um povo cujo testemunho, cuja sabedoria trouxe mudanças importantíssimas e significativas na história. Assim, quando nós agimos de maneira criativa, e o próximo módulo agora de maio vai ser com Davi Rabelo, e já estava conversando com ele, ele vai falar sobre esse convite ou esse desafio de atuarmos criativamente no mundo. Enfim, de sermos aposentados
criativos, de sermos servidores públicos, profissionais liberais criativos, usando a criatividade para, dentro do espaço que atuamos, trazer as pessoas de volta à compreensão da graça salvadora, redentora e libertadora de Jesus Cristo. Não precisamos nos preocupar com os lugares maiores, nós precisamos nos preocupar em permanecermos fiéis. E mais, sermos de tal maneira envolvidos com as Escrituras, com a palavra de Deus, para que sejamos sábios a partir da sabedoria de Deus, não nossa. Então, nós, com isso em mãos, ou seja, toda a recomendação que nós encontramos nos discursos de Moisés ao povo antes da entrada na Terra Prometida, que aparecem ali em Deuteronômio, grande parte das recomendações, dos conselhos, do que Moisés diz ao povo tem a ver com a importância, a necessidade deles se manterem como povo da aliança. A minha preocupação aqui nesse módulo é para que nós, como cristãos, em qualquer esfera que estejamos atuando, sejamos fiéis, criativos, que procuremos desenvolver essa sabedoria que vem do alto, como diz Paulo, essa sabedoria que não é humana, que vem de Deus e vem da palavra de Deus, de tal forma e que saibamos argumentá-la de tal maneira que homens, mulheres percebam o poder e a libertação daquilo que Deus nos apresenta, do caminho de Deus, do propósito de Deus. Então, não se trata apenas de nós ocuparmos os lugares importantes, trata-se de onde quer que estejamos, sermos fiéis e termos essa sabedoria. Às vezes, na mesa de jantar da casa, do almoço da família, surge a conversa sobre, sei lá, a guerra na Ucrânia, sobre o conflito Israel e Hamas, sobre não sei o quê, né? Como nós olhamos para tudo isso? Existe na nossa conversa sinais da sabedoria divina, do jeito de Deus olhar para essas situações? Quando nós aconselhamos uma pessoa que está relutando entre um convite de trabalho e outro, que critérios nós usamos para ouvir e para aconselhar essa pessoa? É capaz dela perceber algum sinal de sabedoria divina naquilo que nós estamos falando? Será que ela percebe que o que nós estamos dizendo não diz respeito àquilo que nós simplesmente pensamos, mas aquilo que é bom para essa pessoa, aquilo que fará bem a ela? Então, esse convite é um convite, Robson, importantíssimo para a gente entrar no mundo do mercado, no mundo dos negócios e tal. Então, assim, o reino de Deus já veio, não sou eu que vou trazer o reino. Quando eu oro, vem o teu reino, eu oro para que esse reino se revele em todas as situações. Eu ouvi hoje, assim, dessas coisinhas que mandam, assim, uma pessoa, não sei se um rabino, não sei o quê, ele dizendo uma coisa interessante. Ele dizendo assim, falou, nós sempre procuramos apresentar nossos problemas para Deus. O que nós precisamos é apresentar Deus para os nossos problemas, né? Eu achei interessante o conselho dele. Ele falou, a gente apresenta os nossos problemas para Deus, mas o que é importante é eu dizer para o meu problema que eu creio em Deus. E eu creio num Pai que conhece as minhas necessidades e cuida de mim. Assim, é uma pequena inversão que talvez quando eu começo a orar dizendo venha o teu reino, se eu faço isso amanhã, na quarta-feira, a hora que eu sair de casa, a hora que eu levantar,
Se a minha primeira oração é essa, Senhor, venha o teu reino. Manifesta a tua vontade. Revela os teus propósitos. Manifesta os teus caminhos em tudo aquilo que eu fizer ao longo desse dia. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita nos céus. Você tem um problema de saúde na família, Senhor, revela o teu reino nesse drama que nós estamos vivendo. Manifeste no meio dele o governo do teu Filho Jesus Cristo, de forma que médicos, enfermeiros percebam os sinais do teu reino, a presença do teu reino. Se é uma decisão importante do trabalho, Senhor, revela o teu reino, venha o teu reino. Que nessa conversa, nessa decisão, o teu reino se faça presente, o governo de Jesus Cristo se manifeste entre nós, que a tua vontade seja feita. Eu não sei o que vai acontecer, mas a chance de começarmos a perceber as coisas de uma outra forma é muito grande. E é disso que se trata. Então, o reino de Deus já está aqui, não precisamos almejar postos maiores, precisamos ser fiéis onde nos encontramos, refletir o caminho de Deus e trazer as pessoas de volta aquilo para o qual foram criadas. E salvas em Jesus Cristo. Boa noite, pastor. Boa noite, Heloísa. boa noite. Tudo bom, Tudo Heloísa? bem, pastor? Antes de mais Tudo. nada, é um prazer, pastor, estar fazendo de novo o curso aqui com o senhor. Eu tenho feito vários, assim, mas aí eu quero manifestar minha alegria. Agora eu vivo em Salvador, não estou mais em Brasília, porque perdi minha mãe e aí vim para cá, para as minhas origens, né? Mas só, assim, apenas uma reflexão. Na minha conversão, há alguns anos, embora eu seja de uma família por parte de mãe, né, de missionários, e meu avô e coisa e tal, minha avó, pessoas tão assim, convertidas e coisa e tal. Mas a conversão minha mesmo, eu fiquei muito confortável na minha conversão quando eu entendi que eu podia viver esse reino aqui. Porque a gente aprende muito que o reino é vivido depois que a gente vai morrer, aquela coisa toda. E isso, para mim, na minha cabeça de menina, de criança e coisa e tal, me acompanhou ao longo da vida. E quando eu percebi que esse reino pode ser vivido aqui, foi libertador para mim. Eu falei, oh, meu Deus, eu posso experimentar a alegria do reino. Aqui o reino é alegre, o reino pode ser vivido aqui, mesmo com meio toda essa problemática que a gente vive. Mas o fato é que é muito bom ouvir essa abordagem e que o reino está aqui presente. É um desafio, porque eu hoje vivo numa cidade bem mais, com contrastes sociais bem mais assim, mais visíveis, e as cores são muito mais fortes a gente convive. Em Brasília, a gente fica um pouco mais isolado dessa realidade. Eu entendi, pelo menos do que eu tenho compreendido nesse meu processo diário de conversão, que a gente pode viver esse reino mesmo de forma muito simples, fazendo coisas muito simples, convivendo no dia a dia com a pessoa que você passa na esquina e coisa e tal, e com a família. E é uma palavra, é uma ajuda. Às vezes são pessoas completamente alheias a tudo isso, mas são tão próximas de nós. Mas é isso, é um desafio, né? É um desafio porque não é todo dia que eu manifesto o reino de Deus, mas eu tenho certeza que o Espírito se manifesta em mim, sim, ele vive e ele me inspira a, em muitos momentos da minha vida, manifestar esse reino. E isso me dá muita alegria, e eu sou muito grata a Deus, porque Ele está presente, e a gente pode aqui mesmo, esse nosso relacionamento com Deus se dá no mundo criado por Deus, não é num local propriamente dito, mas é nessa atmosfera banal, cotidiana, né?
É só isso mesmo, pastor. Uhum. Muito obrigada Obrigado, mais Heloísa. por esse curso. Muito bom. Obrigado. Muito Obrigado. obrigada. Acho uma coisa, Luiz, importante que a gente não pode perder de vista, assim, voltando à, à, à maneira como o John Walton vai descrevendo assim o processo criador de Deus, né? É que hoje nós vivemos assim, é como ele diz, assim, o mundo era sem formas, era desordenado. Deus então ordena o mundo, e aí é um mundo em ordem ou num ordenamento, mas com a queda, a desordem entra dentro da ordem, e então nós passamos a viver um mundo desordenado, mas com uma certa ordem criadora ainda, e depois, com a vinda de Jesus Cristo, reestabelece a ordem, mas ainda com desordem, né? O pecado permanece até no fim, quando a ordem será plenamente estabelecida. Dentro dessa forma que o John Walton coloca, nós vivemos hoje num mundo ordenado, que é um mundo onde Jesus Cristo venceu os principados e as potestades, e, ao mesmo tempo, esse mundo encontra-se em desordem. Então, é importante para nós entendermos que a tarefa cristã, a vocação cristã, é trazer o mundo de volta à ordem de Deus, né? Fazer com que ele encontre a ordem, o ser humano e a criação toda como esse espaço sagrado onde o nosso relacionamento com Deus acontece. Então, nós falamos muito de um mundo adoecido. Sim, é um mundo que hoje encontra-se muito adoecido, né? As pessoas encontram-se adoecidas, a criação, a natureza encontra-se adoecida, os relacionamentos encontram-se extremamente adoecidos, né? E há muito sofrimento, muita angústia. Então, a tarefa cristã envolve apresentar Deus para o mundo, ou seja, a tarefa profética, usando a expressão do Brueggemann, é feita por aqueles que têm a memória, ou seja, na nossa memória, nós nos lembramos das Escrituras e nos lembramos do jeito que Deus deseja que vivamos. Nós nos lembramos das bem-aventuranças, nós nos lembramos dos caminhos que Deus colocou diante de nós, nós nos lembramos da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós nos lembramos da sua ressurreição, ascensão, nós nos lembramos de Pentecostes, nós nos lembramos dos mandamentos de Deus, nós nos lembramos da importância da adoração, ou seja, essa memória que, inclusive, usando aqui a expressão do Robson, né, que tem a ver com é, os valores, né, os valores que são próprios desse mundo de Deus, né? Ou seja, o cristão, ele é aquele que tem isso, ele é aquele que possui isso, ele é aquele que possui a sabedoria divina, ele é aquele que possui os mandamentos de Deus. E é por isso que Tiago, escrevendo a sua carta, diz que quem tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá. Ou seja, essa sabedoria que vem do alto é uma sabedoria que Deus deseja que todos nós tenhamos. E é com essa sabedoria que nós vamos preservando, buscando, desejando a ordem de Deus no mundo, num mundo em desordem, no mundo de gente sofrida. Então, nós temos que agir, atuar conscientemente, deliberadamente, intencionalmente no mundo que nós vivemos, trazendo a ordem de Deus dentro da desordem em que as pessoas se encontram. Não é o tempo todo que essas coisas acontecem, mas essa precisa ser a nossa preocupação fundamental, né? E aí nós temos as oportunidades, como você falou, uma conversa na esquina, uma ida na padaria para comprar o pão, uma conversa com um colega no trabalho, uma reunião, alguma coisa.
tudo isso precisa, de alguma forma, exalar a sabedoria divina, que estabelece ordem, sobretudo através da obra de Jesus Cristo. Mais alguém? Nós temos ainda mais uns 2, 3 minutinhos. Se ninguém for, eu vou de novo. Então, vem de novo, Cláudio. Eu só ficar calado, eu quero aproveitar a oportunidade. É interessante assim, né? Eu sou oriundo, né, de uma família católica, eminentemente católica, com alguns membros da minha família que são religiosos católicos, né? E eu e a minha esposa, nós somos os únicos evangélicos na nossa família, né? Então, nos almoços no final de semana, na casa dos pais, etc., a gente é, sempre se depara com uma certa expectativa deles também em relação à maneira como a gente se expressa a respeito das coisas que acontecem, né? Uhum. E às vezes fazem isso até meio que com um olhar de julgamento ou de censura ou de tentar medir isso, de certa forma, né? Eu acho que isso talvez possa representar ainda uma responsabilidade adicional, né, da nossa parte em relação àquilo que a gente tem, da maneira como a gente opina diante das circunstâncias, né, das situações em que normalmente as famílias, inclusive, têm se envolvido em conflitos por causa delas, né? Como, por exemplo, as questões políticas, ah, as situações de violência, né? Onde toda a nossa tendência no sentido de julgar, de condenar, né? De não somente fazer isso, mas de estabelecer a pena, né? Enfim, eu acho que essa sensibilidade para perceber que você está diante dessa circunstância é também um agir do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? Assim, às vezes eu sinto que o Espírito Santo sopra. Eu estou escutando um vento qualquer e achando que é o Espírito Santo, ou tem sentido, reverendo, imaginar que, né, a partir do momento em que a gente entra em sintonia, né, com essa visão de mundo, com essa cosmovisão, o Espírito Santo, né, nos mostra ou nos vai mostrando as circunstâncias em que a gente pode atuar. Olha, acredito que sim, claro. E acho que é aí que nós encontramos essa realidade assim espiritual que é absolutamente divina e não humana. Enquanto você falava, eu estava me lembrando aqui de Daniel. Daniel foi um refugiado, um prisioneiro, um escravo na Babilônia, sobre o governo de Nabucodonosor, um imperador cruel, e depois outros que vieram após ele. E Daniel, ele foi fiel. E Daniel, apesar de jovem, ele guardou os mandamentos do Senhor, ele foi fiel a esses mandamentos. E mesmo trabalhando numa corte pagã, ele procurou ser fiel a Deus. Ele não estava preocupado que o trabalho dele faria com que Nabucodonosor se tornasse um imperador mais rico e o seu império mais poderoso e com templos pagãos mais suntuosos e estátuas mais sofisticadas. Ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em ser fiel a Deus.
E a ponto de Nabucodonosor reconhecer que Daniel e seus amigos eram mais sábios do que todos os magos feiticeiros da Babilônia. Por quê? Daniel não tinha feito nada excepcional, pelo menos não há registro de alguma coisa excepcional. O que ele fez excepcional foi depois, quando ele interpretou o sonho, quando ele revelou o sonho e o interpretou. Mas a essa altura ele já era considerado por Nabucodonosor, junto com seus amigos, sábio. De onde veio essa sabedoria de Daniel, né? É uma sabedoria que veio exatamente daquilo que Moisés fala em Deuteronômio. Esse povo é um povo sábio e inteligente. Eles vão falar de vocês assim. Por quê? Porque vocês têm estatutos, mandamentos, vocês têm uma instrução divina que torna vocês assim. Então, eu digo isso não para a gente ficar assim meio paranoico com tudo que fala, com tudo que faz. Não. Eu digo isso por duas razões primárias. Assim, a primeira delas é a importância de nós sermos nutridos, instruídos, formados, ter a nossa mente formada pelas Escrituras e não pela cultura dominante, em todas as áreas, em tudo. Não nos submetermos àquilo que a cultura insiste em dizer e afirmar e nos convencer. Não. Nós precisamos sempre nos voltar para as Escrituras e buscar as razões da esperança que há em nós, das razões daquilo que faz com que Deus nos revele mandamentos tão bons, tão justos, tão humanos, tão verdadeiros. Isso é a primeira coisa, né? É a gente voltar para isso. E segundo, é a gente procurar viver assim. Uma vez, o Cláudio, eu estava ouvindo ou lendo, não me lembro, um depoimento desse professor de filosofia, acho que é de origem judaica. Ô, gente, Felipe Pondé. Felipe Pondé. E ele comentando, veja que interessante, ele não se declarava assim, não sei que religião é, não era cristão, obviamente, era um professor, me parece que meio agnóstico, ateu, não sei, mas ele falando de uma turma dele numa faculdade, né? E ele destacou dessa turma uma menina, uma moça, e uma moça cristã. E uma moça, como o Robson aqui mencionou, é uma moça assim, cujos valores cristãos que ela abraçou na formação dela, ela defendia assim, não como uma arma para brigar, mas com singeleza, com alguma beleza, com e ele disse que por um tempo ela era um pouco ridicularizada pelas colegas, né? Mas ele mesmo falou assim, gente, ali tinha uma menina muito mais bem resolvida, muito mais segura, com muito mais esperança do que todas as suas colegas. E ele foi descrevendo, ele falou, primeiro, ela afirmou em sala de aula ou nas conversas que ela iria se envolver sexualmente com uma pessoa que ela pudesse dividir a vida inteira e pudesse se entregar completamente com a possibilidade de constituir uma família, alguém que ela amasse e pudesse se doar totalmente e receber dele a sua doação também numa relação de aliança, etc. Foi muito caçoada, muito zombada e tal, mas o próprio professor falou: essa menina é segura, ela sabe o que ela quer, ela olha para o seu futuro e ela tem esperança nele. O seu futuro envolve família, envolve filhos, envolve uma história, envolve. E ele falou: ela, para mim, revelou uma beleza, uma singeleza que nenhuma outra tinha. As outras eram ansiosas, inseguras,
com medo de não ser amadas e não amar, vendendo ou oferecendo o seu corpo a troco de algum afeto ou de alguma esperança. Falou, ao contrário, essa menina, a esperança dela estava na sua fé. Isso o Pondé descrevendo. Eu olhei para aquilo e falei, gente, assim, é uma leitura que uma pessoa não cristã faz, é como se ele estivesse dizendo que nem Deuteronômio 4. Que menina inteligente, que menina sábia, que menina que entendeu como que a vida é e o que que é importante na vida e não se entregou a qualquer coisa que qualquer um esteja aí dizendo. Pode até ter sofrido algum tipo de zombaria, alguém pode até ter caçoado dela, etc. Mas ele olhou e disse: essa menina é sábia, é muito sábia. E eu acho que muitas colegas viram a mesma coisa, talvez não tiveram a coragem de reconhecer, mas certamente viram. Essa menina tem futuro. Essa menina sabe olhar para o futuro dela. Então, assim, existe essa presença do Espírito que nos ajuda no dia a dia, nas conversas, no modo de viver, de agir, de pensar, que lá na frente você vê uma reverberação de alguém que vai dizer: olha, eu sempre notei que tal pessoa tinha alguma coisa diferente nela. A gente vê isso o tempo todo. De gente dizendo assim: não, eu sempre percebi algo diferente em tal pessoa, não sabia o quê, mas hoje eu sei. Então, isso é trazer ordem no meio da desordem. Sabe? É quando a gente vê. Eu recebi um vídeo, e aqui, gente, eu vou terminando. Eu recebi um vídeo que os filhos do Dr. Houston mandaram. Dr. Houston está com 101 anos. E é um vídeo de uns 7 minutos. E ele começa fazendo uma pequena reflexão do Salmo 91, que ele mesmo escreveu. Estava para ver que era escrito assim de próprio punho. E lá pelas tantas, ele diz assim: todas as vezes que alguém me visita e me pergunta sobre o que eu gostaria que orassem por mim, eu falo, a minha resposta é sempre a mesma, que eu seja fiel até o fim. E, e é uma pessoa que tornou-se ao longo da sua vida, na minha opinião, uma das pessoas mais sábias que eu conheci. Mas de onde veio a sabedoria dele? De um monte de diplomas, livros que ele leu? Não, isso certamente ajudou, mas veio de uma profunda compreensão das Escrituras e de um jeito de viver. E ele termina esse depoimento dele dizendo da importância de nós encarnarmos aquilo que cremos, fazer daquilo que cremos a nossa própria vida. Isso é sabedoria. É sabedoria. Isso o mundo não nos oferece. Assim na terra como no céu. Então, gente, é isso, sabe? Que Deus nos ajude. Nós vamos encerrando aqui. Que Deus nos ajude. Esse vai ser o tema desse mês inteiro. Assim na terra como no céu. E a gente entenda o nosso papel no mundo. Somos parte de um mundo ordenado por Deus, vivendo dentro de uma realidade sem ordem. Que amanhã você levante orando, dizendo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ok? Gente, Deus abençoe a todos, que a graça de Jesus Cristo repouse sobre cada um, que o amor de Deus seja revelado de forma rica e profunda, nos ajudando a compreender que Ele é um Pai que cuida de nós, cuida de cada um dos nossos interesses, e que o Espírito Santo abra os nossos olhos, reavive a nossa memória, para que a palavra de Deus seja preservada.
em nós e através de nós, naqueles com os quais convivemos. Deus abençoe a todos e nós nos vemos na semana que vem. E, por favor, escrevam compartilhando suas experiências, tá bem? Deus abençoe e fique em paz. André, que Deus Obrigada. abençoe sua família, seus filhos, tá? A gente vai se falando. Boa noite, gente. Amém. Deus Valeu, abençoe. Ricardo. Obrigado. Boa noite. Eu que agradeço, gente. Boa noite. Boa noite.